pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cena Pós-Créditos. Hoje nós vamos falar sobre o tão esperado filme do Aquaman, a nova entrada no universo estendido da DC. Mas é bom? É ruim? Bem, se liga nesse vídeo que eu já te falo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o mais novo filme da DC. E bem, vamos entender um pouquinho o contexto dos filmes da DC até hoje. A gente começou com o filme do Homem de Aço e depois a gente teve Batman vs Superman na linha de filmes da DC, seguido por Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida, Liga da Justiça e agora Aquaman. Uma das coisas que a gente pode notar nesse universo estendido da DC é que os filmes geralmente eles têm um tom um pouco mais sério. Enquanto a Marvel era cômica e colorida, a DC era séria e com cores mais sombrias. Isso pode ser visto no Homem de Aço, que o filme é quase inteiro monocromático. Isso pode ser visto no Batman vs Superman, que segue a mesma lógica. Isso pode ser visto no Mulher Maravilha, que apesar de apresentar algumas cores mais fortes, ainda segue o mesmo modelo. Eles tentaram mudar isso um pouco no Esquadrão Suicida, quando eles forçaram o filme a ficar um pouco mais Marvel. Liga da Justiça então vem e começa a trazer cores mais vivas. Eles começaram a falar, nossa, nosso universo tá meio meh, vamos trazer mais vida pra ele. E foi aí que entrou, né, o Joss Whedon com a direção dele, tentou dar pra tudo uma vida nova. Só que ainda ficou meio que na questão do Esquadrão Suicida, não deu muito certo. O design dos personagens é feito para um ambiente mais escuro, e você vê que as roupas não ficam bem em ambientes mais claros, como a roupa do Batman, por exemplo. Entra Aquaman, dirigido pelo mesmo cara que trouxe pra gente Invocação do Mal, e traz uma proposta completamente diferente. Você tem aí o Aquaman, que é um herói que, desculpa o termo, mas acho que quase ninguém deve levar o Aquaman a sério. Afinal, ele é o Aquaman, ele é o cara mais ridículo da DC. Ele fala com os peixes, pelo amor de Deus. O filme traz toda essa mitologia de Atlântida e o filme não se trata como se o personagem fosse um inútil. Ele realmente fala, olha, esse aqui é o Aquaman. Ele é um super-herói de verdade, levem ele a sério. E sobre a questão de cores do filme, esse é o filme de super-herói mais colorido desde os Batman do Schumacher. E isso pra mim foi incrível, foi com certeza o maior chamativo do filme pra mim. Mas tudo bem, o visual tá bonito, as cores estão vivas, as naves são coloridas, os fundos são coloridos, a roupa do Aquaman é colorida, mas e o resto, como é que tá? Como eu disse antes, eles esperam que você leve a história do Aquaman a sério, e pra isso eles têm que introduzir toda a história de Atlântida. E eu digo que funcionou. Eu estava realmente intrigado por toda aquela mitologia de Atlântida que eles criaram. As mitologias sobre os Kraken, sobre os reinos separados, as guerras e tudo mais, sobre o primeiro rei de Atlântida, eu achei bem interessante. E eu acho que o filme consegue te puxar pra dentro disso. Você não sente em nenhum momento que aquilo é ridículo, que aquilo é, nossa, que bosta, ele tá falando com peixe. Não, eu acho que o filme realmente conseguiu deixar as expectativas altas e conseguiu deixar a imersão alta também. Então eu acho que esse filme, numa questão de se levar a sério quando precisa se levar a sério e ser cômico quando precisa, tá muito bem balanceado. Mas isso não quer dizer que a história é perfeita. Na minha opinião, esse filme sofre de um probleminha. Ele se passa depois de Liga da Justiça. Os heróis derrotam o Lobo da Steppe e eles vão para os seus cantos separados. E quando você assiste Liga da Justiça, você sabe o ponto em que o Aquaman tá. O Aquaman não tem o tridente fodão dele ainda. Ele não tem a roupa clássica dele ainda. Ele não é rei de Atlântida. Ele não tem quase nenhuma conexão com a Atlântida. Na verdade, tem um furinho aí de Liga da Justiça. Parecia que ele já foi em Atlântida e no filme do Aquaman eles falam que ele nunca pisou lá. Mas enfim, isso fica pra depois. E você sabe exatamente onde o Aquaman tá. Ele tá cagando pra Atlântida em Liga da Justiça. No final de Liga da Justiça, ele continua cagando pra Atlântida. E vai começar o filme solo dele, você tem que começar com ele cagando pra Atlântida, que nem ele tava da última vez que a gente viu, porque senão seria uma falta de continuidade. E agora eles têm que apresentar a história de por que ele vai começar a lidar com a Atlântida
Eles têm que falar, olha, tem esse cara que tá lá em Atlântida, tá fazendo bosta, a gente precisa que você vá lá, vire rei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ao mesmo tempo, eles têm que construir Atlântida como uma mitologia e como uma cidade, ou seja, eles têm que explicar passo a passo como é que funcionam as coisas. Eles têm que mostrar a origem do Aquaman, falar sobre o pai dele, a mãe dele, ele quando era criança, ele adolescente, como ele chegou ali, o que ele tá fazendo, por que ele é assim agora. Então, assim, e tem também muitos subplots envolvendo os vilões, como o Raia Negra, que não é o vilão principal do filme, desculpa se você acha que isso é spoiler, mas ele não é. Ele tem um subplot, o vilão principal do filme tem o subplot dele, a princesa tem o subplot dela. E cara, eu acho que ficou meio confuso. A escolha do diretor para contar todas essas histórias paralelas foi um uso de flashbacks, pelo menos em questão do Aquaman, né, do Arthur. Ele escolheu mostrar a história do Arthur através de flashbacks. Eu achei que ficou um pouco desconexo e pode te tirar da história muitas vezes. Tudo bem, eu queria realmente saber com quem que ele aprendeu a usar os poderes, como é que ele aprendeu a controlar, como é que ele aprendeu da origem dele, de Atlântida e tudo mais. Mas ficou muito no ar, porque não tinha o que fazer. Eu acho que os roteiristas estavam meio que de mãos atadas, tipo, pô, já tem Liga da Justiça, a gente não consegue fazer nada além do que já foi mostrado ali, a gente tem que dar um jeito de botar tudo nesse filme. E é confuso. Assim, o filme inteiro te deixa confortável. Você em nenhum momento vai se sentir perdido, vai falar, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Mas ainda assim, tá tendo uma cena, aí corta pra um flashback do nada, que explica uma coisa que você não sabia que precisava ser explicada ali na hora, e aí você fica meio... É isso aí. Como eu já disse antes, eu acho que tava todo mundo muito de mãos atadas. Então, assim, eu dou um certo desconto pro filme. E eu não acho que é nada absurdo. Você vai conseguir entender a história e no final você vai sair sabendo sobre tudo. Mas é claro que o filme não é só feito de história. O meu conhecimento de Aquaman é o básico. Então eu conheço os vilões só pelo nome e uma ou outra história de que ele participa. Então, assim, eu fui pra esse filme completamente cego. Eu não sabia quem eram os personagens e tudo mais. E eu achei que o filme fez um ótimo trabalho em apresentar os personagens pra mim. Eu acho que esse filme ele não daria certo se ele não tivesse ótimos personagens. O Jason Momoa como Aquaman tá fantástico, a Mira tá fantástica, o Black Manta tá fantástico, o irmão do Aquaman tá fantástico, tá todo mundo incrível. Não tem nenhum personagem que eu achei ruim, na verdade eu achei todos muito carismáticos e muito cheios de química, digamos assim. Eu não sei sobre o romance, eu não vou falar em quem, mas acho que é bem óbvio. Nesses filmes de super-herói eu vejo muitos problemas com o vilão, especialmente. Porque é o seguinte, geralmente em filmes da Marvel e até nos da DC, especialmente nos da DC, os vilões sempre são ou uma cópia do herói, ou eles têm os mesmos poderes do herói, só que eles são, sei lá, maiores, mais fortes, não sei. Ou eles são vilões com visual genérico completamente cinza. O Lobo da Steppe é desse jeito, o Apocalipse é desse jeito, o Ares é desse jeito. E, cara, a Marvel também faz isso, e isso é uma coisa que realmente, tipo, tira um pouco, né, da experiência do filme. Mas é com muito prazer que eu digo que Aquaman não fez isso. Aquaman, assim, o vilão principal do filme é um Atlante, então ele assim, ele tecnicamente é uma cópia do Aquaman, eles têm os mesmos poderes, porque eles são do mesmo lugar. Mas o filme não tem medo de botar cor nos vilões. O vilão é roxo. O vilão tem um uniforme roxo, um dos vilões tem um uniforme roxo e o outro tem um capacete do tamanho de uma bigorna. Então assim, o filme não tem medo de explorar o visual dos vilões. Ele não tem medo de fugir dessa regra. Ele fala, olha só, véio, a gente vai botar o que a gente quiser no vilão pra ele ficar mais legal e você vai aceitar. E, velho, eu aceitei, na real, me dei mais, eu quero mais disso, pelo amor de Deus. E pra falar um pouquinho mais sobre os visuais, eu já falei que esse filme é bem colorido, e ele realmente é. Mas não é só isso que faz o filme. O filme tem muita criatividade, digamos assim. Eu acho que eu não vi tanta criatividade num filme de fantasia
desde Avatar. Eu não gosto muito de Avatar, eu já vou falar isso agora, mas eu reconheço que o filme é muito criativo. E eu vi isso em Aquaman, tipo, as armaduras são muito bem feitas, as armas, as criaturas, o oceano, os palácios, é tudo muito visualmente lindo e você fica... Você quer saber mais sobre tudo aquilo, eu quero ver mais disso, eu quero realmente que tenham mais sequências de Aquaman pra eu conseguir ver todo esse universo. Eu achei realmente muito interessante. E as cenas de ação nesse filme são muito boas mesmo. Algumas melhores que as outras. Nossa, a primeira cena de ação que aparece no filme, ela me deixou surpreso, porque eu falei... Véi, tem um minuto de filme e você já tá atacando uma cena incrível em mim. Ela é realmente muito boa, é provavelmente a minha cena favorita. Se eu tivesse que dar alguns problemas pro filme, eu diria, além do caso da narrativa, que eu disse que não é muito linear, isso pode ser um pouco estranho, mas eu acho que esse filme é um pouquinho clichê. Mas isso não é ruim, isso não vai atrapalhar a experiência de ninguém. Você pode ver o filme, você vai gostar e você vai sair satisfeito do cinema. Só que ele ainda é meio clichêzão, assim, dá pra adivinhar muitas coisas que acontecem no filme. E não teve nada que me pegou de surpresa, realmente. Então, assim, o filme é muito bom, muito inventivo, muito criativo, visualmente espetacular, um pouco clichê e com um roteirozinho meio falho. Mas, no geral, uma experiência muito divertida. Eu saí de lá completamente sorrindo, me divertindo horrores. Se você não está satisfeito com o universo estendido, eu digo que esse filme provavelmente vai te dar esperanças um pouquinho mais altas. Se você já gosta do universo estendido, eu acho que esse filme vai ser mais um para sua coleção de filmes bons. E bem, se eu tivesse que dar uma nota, eu diria são 7 de 10, eu acho que é uma nota boa, uma nota bem decente na verdade. Especialmente para um filme que acho que ninguém tava botando fé. Me desculpa se você é fã do Aquaman e tudo mais, mas eu acho que ninguém botava fé e, na real, virou um filme muito bom. Mas e aí, você já viu o filme? Viu esse vídeo? Ficou curioso para ver? Fala aí nos comentários, vamos ter um debate. E é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Falou!